esse vídeo é quase um apelo, não caiam nesse discurso. Vai aparecer um monte de jornalista, a maioria anti, é claro, mas por incrível que pareça, há alguns flamenguistas querendo implantar uma crise onde não tem, buscando qualquer coisa para poder criticar, até mesmo em dia de vitória. E claro, o tema de hoje é o Pedro. Cara, quando anunciou que o Pedro não seria titular, meu Deus do céu, você via youtuber, você via jornalista arrancando a cueca pela cabeça, se desesperando. Cara, calma, é só uma opção tática. E quem assistiu o jogo percebeu que foi uma opção inteligente. O Pedro tá voltando de uma das lesões mais sérias que um jogador pode ter. Ah, beleza, ele já jogou um jogo quase inteiro, já participou, mas não é assim que funciona. Se você pega qualquer entrevista aí de especialistas da área, você vai ver que, como ele voltou muito cedo, existe um risco sim de uma lesão. Então, você dosar isso, e principalmente num jogo em que valia a vida para o Flamengo, em que ninguém poderia entrar ali pensando em se poupar, é normal que você coloque um jogador na situação do Pedro no banco para vir em um outro momento, inclusive se valendo do cansaço do time adversário. Mas não, cara, parecia que era o fim do mundo. A galera que defendia vamos apoiar o time e tudo mais, já tava atacando o Felipe Luiz, colocando todo mundo contra o Flamengo. Cara, calma. E além do Pedro, tem a questão do Arrascaeta, que também não é aquele primor físico. Então, se o Flamengo queria entrar no primeiro tempo abafando, amassando a LDU, como fez, foi a melhor opção. E como eu disse, deu muito certo. A gente conseguiu fazer o gol rápido, teve outras chances, o Flamengo sufocou aquele time. E o resultado que a gente precisava, ao final das contas, veio. 2-0 Flamengo, e vamos para a última rodada precisando de uma vitória simples contra o Deportivo Táchira. E um sonho possível de chegar no primeiro lugar da classificação. Para isso, a gente precisa contar ali com uma vitória da LDU e também fazer a nossa parte no saldo de gols, que aí sim entra na questão. Mas jogando em casa contra o Deportivo Táchira, eu acho que um time do tamanho do Flamengo não deveria se preocupar tanto com isso. Mas é isso, vocês vão ver aí programas esportivos batendo na tecla de que é impossível deixar o Pedro no banco, que não sei o que o Felipe Luiz está inventando. Não. Primeiro que eles não assistem os treinos. Segundo que eles não têm acesso à ficha médica do Pedro para saber qual é a real condição dele, se ele precisa ou não ser poupado. Terceiro que eles não estão na cabeça do Felipe Luiz para entender de fato o que ele pensa. Eles podem ter uma ideia, mas saber exatamente, não tem como. E eu tenho minhas dúvidas se de fato é uma preocupação tática, se é uma preocupação de fato com o Pedro, ou se é simplesmente para colocar lenha na fogueira. Então, cuidado, muito cuidado no tipo de discurso que você vai abraçar, porque no final das contas pode sair muito caro. Para mais comentários e uma cobertura completa sobre Flamengo, acesse fla.mundobola.com. Saudações rubro-negras.